Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa em nós, para que ninguém se glorie em vossas obras. E mesmo porque as obras das quais são produzidas por mãos humanas, lhe é gerado um débito, da qual haveremos de prestar conta. Mas quando operamos segundo o Espírito Santo, as obras segundo aquele que já está pronto e experimentado, isso nos é imputado como justiça. Justiça e fé no autor e consumador da nossa fé. Segundo uma sabedoria antes mesmo das obras mais antigas, gerada no seio do Pai, da qual a palavra nos ensina que tudo aquilo que foi dito nas Escrituras, seja na lei de Moisés, seja nos profetas, nas lamentações, foi dito a respeito daquele que se cumpriu quando ele foi pregado ali no madeiro, do qual a ordenança para os últimos tempos é perseverar nas obras de justiça juntamente com a fé, onde somos seus imitadores, carregando a sua cruz, negando a si mesmo, negar a natureza humana e estar segundo a natureza divina da qual reivindicamos, aonde sendo seus imitadores, segundo a obra daquele que é pronto e experimentado em dores, levou sobre si as nossas maldições, e não há quem possa amaldiçoar aquele que está abençoado em Cristo Jesus, pois ele estando em nós, nós estamos segundo abençoados nas regiões celestiais. Glória a Deus em Cristo, ter Deus em Deus, do qual, quando isso nos é imputado como justiça, o justo vive pela fé, a fé juntamente com as obras de justiça que caminham lado a lado, da qual ela excede toda a lei de Moisés, mesmo porque ele foi o único que cumpriu a lei de Moisés. Não há outro que possa cumprir, porque sempre se tropeça em algum ponto e está cometido desobedecer a todos os mandamentos, mas segundo ele, a prova de que ninguém se cumpriu, que houve a necessidade daquele grande sacrifício ali na cruz. E aqueles que perseveram negando esta verdade, faz com que chama Deus de mentiroso. E por isso aquele que está no centro do trono, do qual Deus não julga e lhe concedeu o poder e autoridade para julgar, por isso vem a ira do Cordeiro sobre aqueles que negam esta verdade, porque tudo se opera desde o início. Ele é o verbo que estava com Deus, a palavra de Deus, desde antes mesmo das obras mais antigas, gerado no seio do Pai. Cristo ungido, a unção, a sabedoria pura, viva, eficaz, sem hipocrisia, sem fingimento, o amor verdadeiro, que nos amou primeiro, mesmo não sendo merecedores. Ele é aquele que nos ama, aquele que o tempo, quando aqui ele esteve, quando o Pai o enviou e um corpo preparou, através de Jesus, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente no ventre da Virgem, aonde cresceu pleno do Espírito. Aquele que está pleno do Espírito é aquele que revela a imagem e a glória de Deus, do qual a palavra diz que ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. E feliz é a nação cujo aquele aceita aquele que revela a imagem e a glória de Deus, mas o povo que não aceita e rejeita se desvia. Os filhos da desobediência acumulam iniquidade sobre iniquidade, do qual são galardoados segundo as suas próprias
maledicências, porque não se consegue produzir as boas obras. Ninguém se produz as boas obras por si mesmo, da qual ele nos ensina: pelos seus frutos os conhecereis. Mas aqueles que permitem ser podados, aqueles que através das advertências do Espírito Santo as acata, mas a palavra diz que muitos não iriam suportar a sã teologia de Cristo por amoldarem seus ouvidos em seus próprios interesses, não estão ouvindo as advertências do Espírito Santo. Por isso param de produzir, da onde aquele que está em terra fértil não produz, o machado está posto à raiz. Mas aquele que permite a poda, ele sempre está a produzir, independente da época do ano, segundo não depende das estações, porque está segundo aquele que produz constantemente, da qual persevera dia após dia, e aonde a palavra diz que alguns produziriam 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque não tem como produzir por si mesmo. Somente através daquele que é o elo da perfeição, demonstrou que é possível. Aquele que veio, da qual a palavra diz: se ele não tivesse vindo à nossa semelhança e mostrado que é possível, segundo a fé, vencer o mundo, não teria ninguém como culpado. Mas como ele veio e mostrou, ele clama: o fim teme, que é o princípio da sabedoria, e alcançai o entendimento, que é desviar do mal. Entendimento de próprios olhos está sempre como Caim. O pecado está sempre diante da sua face, e as obras são rejeitadas diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas segundo aquele que falou com sangue mais veemência até mesmo do que de Abel e dos bodes, se antes pelo sangue dos animais se alcançava a expiação pela culpa, quanto mais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos concede a paz que excede todo o entendimento, guardando mente e coração em Cristo, com Cristo, aonde a mentalidade segunda de Cristo, um coração purificado, os rins sendo aperfeiçoados segundo um caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, aonde cingimos os lombos com a verdade, usamos o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, coraça da justiça, porque ele agrada daqueles que usam da justiça, porque é melhor do que sacrificar, aonde na devida obediência segundo o seu Espírito, muito melhor obedecer do que sacrificar e se alcançar a justiça, da qual quando nos é imputado como edifício, casa do Deus Altíssimo, segundo o nosso autor e consumador da nossa fé, isso nos é imputado como justiça. E aqueles que seguem segundo a injustiça, cabe a nós exortá-los, adverti-los, e apresentamos as orações ao nosso Senhor, do qual clamamos pela justiça, onde Ele usa a sua misericórdia como quer. Aqueles que falam contra o Filho do Homem não alcançam a misericórdia, porque só há um que pode usar da misericórdia e a usa como a quer. Por isso a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Como ele nos disse ontem, porque rejeitam aquele que podia os justificar, e todo aquele que acrescenta algo nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Todo aquele que retirardes algo, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Por isso, por conta da negligência e por crer em seus muitos deuses impossíveis de os justificar, em mais um dia, confundidos e envergonhados aqueles que assim procedem, porque não são justificados, estão segundo a impiedade, segundo a injustiça, acumulam iniquidade sobre iniquidade,
até mesmo aqueles que falam em seu nome, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Mas nós não somos dos traidores da fé, daqueles que anunciam em espírito e em verdade, da qual não são palavras destituídas de sabedoria, mas acompanhadas daquilo que ele está a operar e executar, do qual ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, através da porta excelente que se opera segundo a glória. Ele é a glória da segunda casa, ele é aquele que enche a casa, da qual, quando permitimos a habitação celestial num coração de carne, um coração contrito e arrependido, o espírito reto e inabalável, segundo a devida obediência, na retidão, na sinceridade, na reverência, do qual perseveramos e não há quem há de impedir, mesmo porque não é o nosso agir, mas é o seu agir sobrenatural, do qual ele está a operar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.